Três fatores que podem explicar o subdesenvolvimento dos países da América Latina. O primeiro fator é o fato dessas nações terem sido colônias de exploração. As metrópoles que exploravam essas colônias, elas se preocupavam com os recursos naturais, com as matérias-primas dessas colônias. Elas não tinham compromisso de produzir algum tipo de desenvolvimento dentro dessas colônias. As elites, inclusive, que estavam instaladas nessas colônias, elas seguiam as regras das metrópoles. Elas eram aliadas às metrópoles. Em outras palavras, a elite portuguesa que veio ao Brasil no período colonial, ela estava amplamente comprometida com a coroa portuguesa e não em realizar algo significativo dentro do território brasileiro. Então, este é o primeiro fator. O segundo fator que explica o subdesenvolvimento das nações americanas é o fato de serem nações de economias agroexportadoras após a independência. Essas nações, elas não dispunham de recursos financeiros significativos para realizar algum tipo de atividade mais rentável. Não, elas herdaram aquilo que já ocorria no período colonial, que era explorar matéria-prima, como ouro, prata, metais preciosos, ou até mesmo agricultura, né, que este é o maior caso, para vender para os países desenvolvidos, para os países industrializados na época. Esse tipo de modelo, apesar dele não produzir um grande desenvolvimento para o país, ele deixava as elites locais satisfeitas, uma vez que as enriquecia. Contudo, a população continuava à margem da sociedade com falta de acesso à escola ou até mesmo falta de acesso às decisões no país. Em outras palavras, até mesmo sobre o direito de votar. O terceiro motivo que explica o fato das nações da América Latina serem subdesenvolvidas é porque elas possuíram uma industrialização dependente. Os países que nós chamamos de desenvolvidos hoje, eles se industrializaram no século XVIII, no século XIX. Os países da América Latina alcançaram um grau de industrialização somente no século XX, principalmente depois de 1950. Nós chamamos isso de industrialização tardia. Essa industrialização esteve ligada à dependência de tecnologia de outras nações. Muitos países, dentre os quais o Brasil, a Argentina e o México, eles conseguiram estabelecer indústrias nacionais. Mas essas indústrias nacionais eram indústrias de base, indústrias que trabalhavam com a matéria-prima para outros tipos de indústria. Coisas altamente tecnológicas ainda dependiam da atuação das multinacionais. E mais, o fato das nações da América Latina terem se industrializado, o tipo de indústria que se estabeleceu aqui, por exemplo, os países desenvolvidos já estavam avançando muito mais tecnologicamente. Então, nós podemos perceber algumas coisas. Primeiro, os governos da América Latina que investiram em industrialização são chamados de governos nacionais desenvolvimentistas. Se nós pegarmos o Brasil como exemplo, Getúlio Vargas, governo Dutra, Juscelino Kubitschek, são exemplos aqui no nosso país. Os governos nacionais desenvolvimentistas valorizavam a indústria nacional e o Estado investia para que ocorresse essa industrialização. Então, em que consistia o investimento do Estado? Em construção de rodovias, portos, aeroportos, telecomunicações, rede de eletricidade, porque são elementos aos quais precisa para atender a indústria. Contudo, as nações da América Latina, como o Brasil, não dispunham de recursos financeiros para tantas construções. Isso significa que essas nações ficaram endividadas. Pegaram recursos de órgãos internacionais, como o FMI e o Banco Mundial, para poder construir essas obras de infraestrutura. E isso levou essas nações a adquirirem grandes dívidas externas. Por fim, nós também percebemos nessa industrialização na América Latina a presença das empresas multinacionais.
Empresas que têm origem nos países desenvolvidos, que possuem tecnologias, e naquela época possuíam tecnologias muito mais avançadas, e elas vieram para os países da América Latina para poder buscar o mercado consumidor que estava aqui. Aliás, produtos mais tecnológicos só vinham das empresas multinacionais, não das empresas nacionais. As multinacionais, além de conseguir um mercado consumidor nos países da América Latina, quando elas empregavam as pessoas aqui para trabalhar em suas indústrias, era uma mão de obra com salários mais baixos, o que era muito vantajoso para essas empresas multinacionais, além dos próprios recursos naturais que elas podiam continuar explorando aqui. Então, nós percebemos que essas características acabaram contribuindo para o subdesenvolvimento das nações da América Latina, tais como o Brasil. Vale lembrar que os países são países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Dentre os países subdesenvolvidos, nós temos os subdesenvolvidos industrializados e os não industrializados. Logicamente, os países industrializados, os países subdesenvolvidos e industrializados, possuem uma economia melhor, um crescimento econômico melhor do que as outras nações subdesenvolvidas. Por isso que nós chamamos essas nações de países emergentes. Brasil, Argentina e México, por exemplo, entram nesse rol de países emergentes. Significa que são países que, apesar de serem subdesenvolvidos, possuem um crescimento econômico significativo. Bom, gente, essas características são muito importantes para nós compreendermos os países da América Latina. E eu espero mais uma vez ter contribuído com vocês. Um abraço para todo mundo.